Você já teve a sensação de que está se repetindo padrões, dando voltas ou vivendo no piloto automático? Quantas vezes você já tentou, por exemplo, sustentar uma nova rotina, novos hábitos, começar um projeto do zero e até mesmo adotar posturas diferentes em um relacionamento, mas pouco tempo depois você se percebeu caindo naqueles velhos hábitos, perdendo a energia que te fez iniciar aquele novo projeto ou aquela nova rotina. E nos relacionamentos você se depara com padrões antigos, repetidos, não é? Isso já me aconteceu. É como se de alguma forma, alguma coisa invisível estivesse puxando a gente pelo braço, né? Parece que não importam mesmo os esforços que a gente faça, sempre tem um lugar para onde a gente volta. E voltamos mesmo. O Yang já dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso explica muito mesmo da nossa experiência por aqui, né? Porque na realidade, da minha forma de pensar, eu não acredito que seja falta de disciplina, falta de vontade ou mesmo de esforço. Às vezes, a não compreensão de que as nossas raízes são tão profundas não nos permite ver, né? Não permitem que nós tenhamos acesso. Ao longo da minha jornada de autoconhecimento, eu tenho absorvido muitos ensinamentos das tradições, principalmente as tradições orientais, e um deles balançou muitas estruturas por aqui. Foi a primeira das quatro nobres verdades do budismo. Dukkha é o conceito de que a insatisfação ou a insatisfação constante e desconforto diante da existência, como ela se apresenta, né, como ela de fato portanto a origem do sofrimento. Ou seja, Dukkha trata da impermanência da vida e até da falha, entre aspas, falha da vida em corresponder com as nossas expectativas, o que leva à infelicidade realmente. Mas ela nasce exatamente dessa desconexão com o presente, quando ficamos presos nos padrões invisíveis. Na prática, é como se a gente estivesse vivendo a vida inteira no piloto automático, acreditando que a gente está no controle, quando na verdade a própria ideia de controle gera insatisfação, porque ela nasce de um lugar de falta, né? Nasce de um lugar de desejo por ter suas expectativas atendidas, né? E é o inconsciente que está nesse volante aí, sabe? Quando a gente se pega nesse lugar. E aqui está a chave para romper com esse ciclo, porque não adianta só mudar a superfície, a casca, é preciso realmente mergulhar fundo no nosso inconsciente. E olha, eu tenho vivido isso de perto, viu? Eu vou compartilhar aqui uma história com você, uma história pessoal, dessa minha busca por autoconhecimento. Durante o curso Sintonia Fina da Escola do Fluxo, com a guiança do Cadu Saul, youtuber aqui na rede, estávamos numa sadhana estudando os pontos de energia do corpo, os chakras. E ao estudar o chakra Manipura, também conhecido como chakra sacral, muito associado ao ego, eu tive uma experiência muito reveladora e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas antes, um pouquinho mais sobre o chakra do plexo solar, que é um chakra também conhecido como o nosso sol interno, né? Ele é importante para que a gente se mantenha firme, tome decisões, se imponha, coloque limites. E esse era um tópico, ainda é um tópico da minha vida, onde eu já passei por muitas camadas e muitos desafios para entender ou romper com essa ideia de eu. E bom, lá estava eu absorvendo todas aquelas ideias e conhecimentos do Cadu e também da comunidade. Durante a prática de breathwork, eu levei uma intenção muito clara para aquele momento.
Eu desejava construir consciência para então compreender. O que eu quero dizer com isso? Eu não queria mais continuar resistindo, sabe? Lutando comigo mesmo. Eu só gostaria de fluir para onde o coração clama, para onde o coração me chama, entende? Então, naquele momento, eu me coloquei vulnerável, me rendi e literalmente eu me senti convidando o ego a um passeio. Isso porque eu me dei conta e também chegamos a essa conclusão em comunidade que tudo aquilo que está em processo de mudança vai, de alguma forma, resistir para se manter exatamente como é. Imagina fazer isso com o ego, mudar o ego. É doloroso, é desconfortável em algum nível também. E eu senti esse desconforto no meu corpo, assim, essa região do plexo solar rígida, muito rígida, e sentia um pouco de medo também. E bom, então lá fui eu, ainda assim, com essas sensações no corpo, me dediquei a me sentar, respirar, me centrar, e quando me deitei para fazer a prática deitado, levei essa intenção clara de não mais resistência, e sim de abertura, de soltura, de me permitir ser guiado por esse coração que vibra, que sabe exatamente para onde quer ir, mas que por muitas vezes a gente suprime, né, ou reprime, abafa de alguma forma. Então, a minha ideia era justamente me soltar nesse espaço, me permitir estar ali, sabe? Então, de fato, me senti, me vi convidando esse ego para um passeio, para uma conversa muito honesta, eu e o ego, como se estivéssemos um de frente com o outro, sentado assim como estamos eu e você. E naquele espaço, ao invés de mais luta, de resistência, o que eu encontrei foi amor, foi compaixão, foi carinho, e foi uma experiência extremamente transformadora. Eu levantei dali diferente, entende? Levantei daquele momento com o coração mais aberto, me sentindo muito mais firme e confiante, muito mais seguro de mim, porque eu pude simplesmente entender que eu estou num processo, que eu estou em mudança, que eu estou me desenvolvendo. Então, tudo bem falhar, tudo bem entender as incoerências que tenho e que tive, e ainda assim eu tenho a capacidade de continuar e de me acolher, de ser compreensivo comigo e com o meu processo. Isso porque o que importa para o seu coração, para o meu coração, é muito mais importante do que o que está no externo, sabe? E que de alguma forma pode vir a entrar. O que tem em mim, tem esse desejo de sair, é muito mais valioso. Então, é só seguir esse coração que está pedindo passagem. E foi ali, foi nessa prática extremamente intensa, a prática mais sensorial que eu tive, ou uma das mais intensas realmente. Foi ali que eu me dei conta de que eu simplesmente posso ser, eu posso existir sem medo de me expressar. E esse momento me fez estar aqui agora, gravando esse vídeo, de tão profundo que ele foi para mim. Desde então, a relação com esse meu eu se tornou muito mais leve. Eu sinto que eu posso ser realmente quem eu quero ser, e um peso saiu, sabe? Aquela rigidez toda, ela foi se dissipando, foi se esmiuçando, se esfarelando, até que não me doesse mais. Essa experiência que eu compartilhei aqui com você, ela me mostrou algo muito importante, que trazer luz, ou jogar luz no inconsciente pode mudar completamente a forma como a gente interage com a vida, né? Já tem uns bons anos que eu venho buscando construir uma vida mais intencional. E eu tenho aprendido nesse meio tempo
que não existe vida intencional sem que eu mergulhe e olhe para dentro. Rotina, produtividade, disciplina, tudo isso é realmente muito importante no nosso dia a dia. Mas se a fundação, se a nossa essência está rachada, se o inconsciente segue repetindo os mesmos e velhos roteiros, os mesmos e velhos pensamentos, cedo ou tarde, pode ter certeza disso, a gente volta ao ponto inicial, volta para a estaca zero. Por isso, eu tenho um convite especial para você. Uma oportunidade de encontrar um pouco mais de clareza na mente, de abrir espaço para o coração e começar a buscar por essa vida que deseja ser vivida de dentro para fora. Se você sente que está cansado de repetir esses ciclos e padrões internos, se sente que, apesar dos esforços, você ainda sente essa coisa invisível que te segura, talvez seja a hora de um mergulho. A Escola do Fluxo está lançando agora o seu novo workshop que se chama Arquitetos do Inconsciente. Esse workshop é, na verdade, um mergulho para acessar essas fundações invisíveis ali que sustentam as nossas escolhas e muitas vezes os nossos ciclos de repetição. E nesse workshop você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais a reconhecer quais são os seus padrões inconscientes que estão moldando a sua vida, a sua percepção de realidade. E assim você vai aprender também a identificar de onde eles estão vindo. Entender a origem é extremamente importante para todo esse processo se redesenhar. E a partir daí, você vai então redesenhar a sua base interna com novos princípios. O mais bonito de tudo, e eu posso falar por experiência própria, é que não é teoria, não é só teoria. Eu sou aluno da escola e já participei de outros workshops, alguns até presenciais, e entendo que essa vivência, essa reflexão prática, esses exercícios que estão aqui anotados, eu escrevo muita coisa das práticas também, eles vão te colocando para frente, sabe? E te colocam diante dos seus próprios medos, das suas sombras, dessas arquiteturas internas. É como se você, como eu trouxe aqui na minha experiência, se colocasse diante do seu eu e assim pudesse ter uma conversa. Se você sente que é o momento de dar esse mergulho, a inscrição está aberta. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e ela funciona por contribuição consciente, o que eu acho muito legal. Você escolhe quanto você quer investir nesse aprendizado, sabe? Porque eu acredito, e a escola também, que a transformação ela não deve ser um privilégio. O workshop acontece no dia 5 de outubro, tá chegando, inclusive é o meu aniversário e eu vou estar lá participando do Arquitetos do Inconsciente e quero muito te convidar a vir junto comigo. O link vai estar aqui na descrição, como eu disse. Garanta a sua inscrição e se permita esse mergulho. Eu tenho certeza que vai ser importante para o seu autoconhecimento. Nós nos vemos lá e se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo para eu saber. Clique em gostei se fizer sentido para você e nós nos vemos nos próximos vídeos.